Olá! Olha, hoje a gente está com um material aqui que trata de um tema, nossa, absolutamente fundamental, o desenvolvimento na primeira infância. Uhum. Mas o que mais me chamou a atenção, e os documentos deixam isso bem claro, é que não vamos falar de programas isolados, sabe? Uma creche modelo aqui, uma campanha ali. O desafio que eles propõem é muito, muito maior. Sim, É sobre como construir e fortalecer sistemas nacionais inteiros para apoiar crianças e famílias. exatamente. As fontes que a gente tem, um capítulo bem denso da Emily Vargas Baron e umas notas de discussão, jogam a gente direto no centro dessa complexidade toda. A autora define um sistema de DPI como tipo uma rede que envolve políticas, planos e, o ponto crucial, a articulação de 5 setores que, vamos ser sinceros, nem sempre conversam. Quais são eles? Saúde, nutrição, saneamento, educação e proteção. E é aí que, para mim, o sinal de alerta já acende, né? Já começa bem. Porque, assim, a ideia de 5 ministérios trabalhando juntos, de forma harmoniosa, no papel é linda. Mas, na realidade, minha primeira reação é: isso é quase impossível. Saúde e educação, por exemplo, muitas vezes vivem em pé de guerra, por orçamento, por poder. A autora entra nesse vespeiro. Ela fala dessas barreiras reais. Ela vai direto ao ponto e você tá certa. Não é uma questão de falta de vontade, é um problema estrutural mesmo. Ela cita o que chama de culturas institucionais, que é um jeito elegante de dizer cada um no seu quadrado, defendendo o seu território. Entendi. Existe uma competição forte por recursos, e um ponto que eu achei fascinante: a falta de treinamento das lideranças em habilidades como negociação, construção de consenso. Ah, interessante. Eles são ótimos gestores de saúde, ótimos gestores de educação, mas não foram preparados para serem, digamos, diplomatas intersetoriais. Diplomatas intersetoriais, adorei o termo. Ok, então o desafio é gigante. Para guiar a gente, o material apresenta um modelo, né? Uma espécie de mapa com 8 elementos essenciais. Isso, um mapa. Parece uma boa forma de organizar a nossa análise. Por onde esse mapa sugere que a gente comece? Bom, o ponto de partida, o alicerce de tudo, é o primeiro elemento: equidade e direitos. A premissa é que nenhum sistema pode ser forte ou sustentável se não for desenhado desde o primeiro rascunho para alcançar as crianças mais vulneráveis. Certo. A gente está falando de barreiras de etnia, de língua, status socioeconômico, deficiências. A base para isso é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que transforma o bem-estar infantil de caridade em obrigação do Estado. E dentro dessa ideia de equidade, tem um detalhe que o material destaca sobre a língua, que parece simples, mas na prática é demolidor, não é? É um ponto crucial, totalmente. Expõe a diferença entre só oferecer um serviço e torná-lo de fato acessível. A autora cita a pesquisadora Jessica Ball, que afirma basicamente que a pesquisa confirma: as crianças aprendem melhor na língua materna como um prelúdio para a educação bilíngue. Parece óbvio, mas quando você para pensar... Exato. Pensa no que isso significa. Um programa de alta qualidade numa língua que a criança não domina em casa pode, na verdade, estar prejudicando o aprendizado inicial dela. E não só a aprendizagem da criança, eu imagino. Isso deve criar uma barreira enorme com os pais. Exatamente. O texto argumenta que os materiais e os métodos precisam se alinhar com as crenças culturais dos pais sobre como criar os filhos. Parece sutil, mas imagina dar um livro sobre rotinas de sono super rígidas para uma mãe cuja cultura não valoriza horários fixos. O livro se torna inútil. E a parceria que deveria existir entre a família e o sistema simplesmente não acontece. Certo. Então, o princípio é garantir o acesso de um jeito que faça sentido para eles. Mas isso me leva de volta à nossa preocupação inicial. Para garantir isso, você precisa que o posto de saúde, a escola, o serviço social, todos na mesma comunidade estejam na mesma página. O que nos leva ao elemento da multissetorialidade, que parece ser o coração mecânico de todo o sistema. O material diferencia coordenação de integração. Qual a diferença na prática? Olha, essa distinção é fundamental para a gente entender as estratégias que os países usam. Coordenação multissetorial é o modelo mais comum. Nele, os serviços de cada setor continuam separados, com sua própria administração e orçamento, mas eles criam pontes entre si. Como assim? O exemplo usado é um programa em Camarões, os Zones de Convergência. Pensa nisso como diferentes portas de entrada para uma família.
Uma porta da saúde, outra da educação. Ah, entendi. Elas são independentes, mas os profissionais nessas portas têm um acordo para encaminhar as famílias uns aos outros. A família ainda precisa navegar por burocracias diferentes, mas pelo menos existe um mapa. Entendi. As paredes entre os ministérios continuam de pé, mas eles abriram umas janelinhas para conversar? E a integração? A integração derruba algumas dessas paredes. Ela une conteúdo, pessoal e recursos de diferentes setores numa única unidade administrativa. O objetivo é criar sinergia. O exemplo clássico é o Chile Cresce Contigo. Lá, a família não vai a vários lugares. O sistema foi desenhado de forma holística, do pré-natal aos primeiros anos na escola, com uma porta de entrada unificada. Então, se a integração é tão melhor para a família, por que ela não é a regra? Porque a maioria ainda está no modelo de janelas abertas da coordenação. A resposta, como quase sempre, é dinheiro e poder. Os orçamentos do governo são setoriais. O dinheiro vem em caixas separadas para a saúde e para a educação. E misturar isso deve ser um caos. É um pesadelo administrativo e político. Por isso, a coordenação, mesmo sendo menos ideal para o usuário, é um primeiro passo mais realista para muitos governos. Ok, faz sentido. Mas seja coordenando ou integrando, alguém precisa estar no comando. Alguém tem que ser o maestro dessa orquestra. E isso nos leva direto ao elemento da governança. O texto diz que mais de 40 países já têm políticas de DPI no papel. Mas como se tira isso do papel? Tula usa uma metáfora ótima. Ela diz que é preciso um motor de DPI permanente. Não basta um comitê que se reúne de vez em quando. É necessário uma agência ou um departamento com autoridade, com equipe e, crucialmente, com orçamento próprio. O exemplo mais forte é o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, o ICBF. E o que torna o ICBF um caso tão emblemático de sucesso? Não é só sobre ter uma agência com um nome bonito, certo? Definitivamente não. O material aponta para uma engenharia institucional e financeira muito, muito inteligente. Primeiro, o ICBF tem status legal permanente, o que o protege das mudanças de governo. Isso já é uma grande coisa. E segundo, e aqui está o ponto que me parece mais revolucionário, o financiamento dele é sustentado por um imposto de 3% sobre a folha de pagamento de todas as empresas do país. Espera um pouco, um imposto de 3% sobre a folha de pagamento dedicado a isso. Isso é gigantesco. É enorme. A maioria dos programas briga por migalhas do orçamento. O verdadeiro insight aqui parece ser que os sistemas mais duradouros não dependem da boa vontade política, mas de uma arquitetura financeira inteligente e independente. É isso. É exatamente essa a lição. O financiamento está blindado, garantindo um fluxo constante. Some a isso um apoio presidencial contínuo ao longo de décadas e você tem a receita para uma governança eficaz. Uau! E isso ajuda a resolver outro desafio que o texto aponta, o da liderança. Geralmente, o Ministério da Educação lidera, mas tem dificuldade de dialogar com a saúde, especialmente na faixa de 0 a 3 anos. Uma agência como o ICBF tem mais neutralidade. Certo, então temos a governança, o dinheiro, a liderança. Mas como a gente garante que esse sistema poderoso não se torne só uma burocracia que gasta muito e entrega pouco na ponta? Como se garante a qualidade no dia a dia? Isso me parece conectar os próximos elementos: padrões, qualidade e prestação de contas. Sim, eles formam o tripé da execução. Vamos começar com os padrões de serviços e regulamentações. A ideia é simples. É preciso definir o que significa qualidade. Qual a formação mínima para um cuidador? Qual a metragem por criança numa creche? O texto é pragmático aqui. Sugere começar com padrões mínimos e ir aumentando a exigência. O importante é ter um alvo claro. Certo, ter o padrão no papel é uma coisa. Mas e as pessoas que aplicam isso? Imagino que a qualidade dependa totalmente de quem está na ponta. Exatamente. E isso nos leva ao ponto da melhora da qualidade e desenvolvimento de recursos. Não adianta ter a melhor lei se o profissional na creche comunitária não tem informação. A qualidade real exige duas coisas. Primeiro, currículos e materiais que sejam, como a gente já falou, cultural e linguisticamente apropriados. Certo. E segundo, um sistema robusto e contínuo de formação, para todo mundo, de gestores a voluntários. Qualidade não é um evento, é um processo. Ok, então definimos os padrões, capacitamos as pessoas,
Mas como a gente sabe se isso tudo está funcionando? Se eu sou a diretora do ICBF na Colômbia, que números eu olho para saber se o imposto de 3% está sendo bem gasto? Boa pergunta. Isso me leva à questão da prestação de contas, ou accountability, que parece ser um buraco negro em muitas políticas públicas. Uma causa muito concreta para isso: a falta de sistemas de informação de gestão, os SIGs, que sejam unificados. O que acontece na prática é que o Ministério da Saúde tem seus dados de vacinação, o da Educação tem os de matrícula, o da Assistência Social tem os de vulnerabilidade. Cada um tem seu sistema. E eles não se conversam. Não se conversam. Ou seja, ninguém tem a foto completa da criança. A gente vê pedaços dela, mas não o filme todo. Perfeito. Essa é a imagem. Muitos países definem indicadores lindos nas políticas, mas nunca constroem infraestrutura de dados para medir o progresso. Sem dados, a prestação de contas vira um discurso vazio. Complexo. Padrões, qualidade, sistemas de dados, tudo isso soa caro e difícil de expandir. E de onde vem o dinheiro além do caso especial da Colômbia? Isso nos leva aos dois últimos elementos: investimento e questões sistêmicas para ganhar escala e advocacia. Exato. E eles estão umbilicalmente ligados. Sobre o investimento, a autora argumenta que dinheiro é condição necessária, mas não suficiente. Para um programa sair da fase de piloto bonitinho e virar política nacional, ou seja, ganhar escala, outros ingredientes são essenciais. Precisa de status legal, apoio político, boa coordenação e algo que muitos projetos esquecem. O programa precisa ser desenhado desde o início pensando na expansão. Muitos pilotos são excelentes, mas tão caros e complexos que é impossível replicar. É preciso projetar para a escala, não para o prêmio de inovação. Exato. E é aí que entra a advocacia, imagino, para garantir que o dinheiro continue vindo e que o apoio político não desapareça. Precisamente. O oitavo elemento, a advocacia de políticas e comunicação social, não é algo que se faz só no começo, para aprovar a lei. O material é enfático. A advocacia precisa acontecer antes, durante e depois. É um trabalho contínuo para manter a primeira infância como prioridade. E não é só um trabalho de especialista em Brasília. Não. A fonte traz um exemplo poderoso da Colômbia de novo. A mobilização das trabalhadoras de creches comunitárias organizadas em sindicatos. O que elas fizeram? Elas foram para as ruas, pressionaram um congresso e foram absolutamente fundamentais para garantir a aprovação e a manutenção daquele imposto de 3% que financia o ICBF. Uau! Isso mostra que a advocacia mais potente muitas vezes vem da base, da sociedade civil organizada que sente os efeitos da política na pele. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um balanço, fica claro que construir um sistema de DPI não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Uma empreitada geracional que exige paciência, persistência e uma boa dose de engenharia política e social. E esse modelo dos 8 elementos que a gente percorreu funciona como um excelente checklist. Ele nos força a pensar em tudo. Começa com o princípio da equidade, passa pela complexa governança multissetorial, mergulha na qualidade nos dados do dia a dia e termina no ciclo de investimento e advocacia que sustenta tudo. Exato. A distinção entre a coordenação de Camarões e a integração do Chile, por exemplo, é um insight muito prático sobre as diferentes estratégias possíveis. E a autora, a Emily Vargas Barón, conclui com uma nota de humildade, sabe? Pedindo mais pesquisa. Porque, apesar de tudo que a gente sabe, ainda há muito a aprender sobre como esses sistemas funcionam na prática. E essa necessidade de aprender mais nos deixa com uma última provocação, não é? Parece que o desafio vai além dos organogramas e das planilhas de orçamento. Sim, uma das áreas de pesquisa que a autora sugere é a análise das tais culturas institucionais que a gente mencionou no início, aquelas que favorecem ou impedem a colaboração. Isso levanta uma questão que fica para a nossa reflexão. Para além das leis, das políticas e dos orçamentos, talvez o desafio fundamental seja o humano. Como assim? Como mudar a mentalidade de instituições e de pessoas para que elas superem a competição, a desconfiança e realmente trabalhem juntas pelo bem das crianças. Talvez a engenharia mais complexa não seja a dos sistemas, mas a das relações humanas dentro deles.